Sou Alex Barradel, eu sou diretor cultural da Fundação Pierre Berger. Eu trabalho há 25 anos nessa instituição, onde eu cuidei da organização do acervo fotográfico do Pierre Berger e também realizando essa curadoria de exposição do Pierre Berger, algumas publicações também. Minha formação é em cinema, não em fotografia. Quando cheguei no Brasil em 2000, meu trabalho principalmente foi de organização do acervo e só tem talvez 5, 6 anos que a fundação começou um pouco a se abrir, né? Não somente se focar na questão do trabalho de Pierre Berger, mas se focar na questão do trabalho de outros fotógrafos, especialmente baiano. Acho que para entender a fotografia de Berger tem que entender de onde Berger vem. Berger vem de uma família francesa, rica, burguês, e é uma pessoa que não se encontrava nessa cultura, nessa sociedade, nesse lugar social, e que começou a viajar, a fotografar, buscando outras formas de viver. E sempre focando assim na forma de viver de pessoas simples, no cotidiano, assim, que se encontram assim, de forma espontânea na rua. Aí quando chega na Bahia, ele começa a se interessar, que é a primeira vez assim, na vida dele, que ele vai começar a fazer alguma coisa mais profunda sobre as religiões afro-brasileiras, o candomblé. E a partir desse momento, a sua fotografia vai mudar, evoluir, regressar, dependendo de como a gente vê, mas de fato se focando nessas questões afro-brasileiras, primeiro na Bahia e logo em seguinte, o Pierre Berger, em 1953, ele é iniciado na África, ou seja, ele é aceitado, inclusive renasce com outro nome. A teoria para uma pessoa na África, Berger não é mais Pierre Berger, Berger e Fatumbi. E quando mais assim ele vai entrar dentro dessas questões, especialmente da religião, menos ele vai fazer a fotografia. Ou então ele vai fazer uma fotografia que vai servir para mais aí sim ilustrar escritos que ele fez sobre a cultura e a religião afro-brasileira, que aí talvez é mais uma fotografia documental, clássica, uma fotografia antropológica, vamos dizer, que para mim ele não fazia antes. E eu, na verdade, a partir dos 50, 60, eu já quase não mais fotografia. Vive em Salvador, vive na África, mas já não faz muita fotografia. Então, qual é a visão de Berger sobre o Brasil como fotógrafo? Primeiro, eu acho que foi, antes dele se focar na questão da religião brasileira, é uma visão de um mais que um viajante, uma pessoa que buscava se descobrir outras formas de viver, não para mostrar, mas para viver essas culturas, que acabou que ele fazendo. Também Berger acabou morrendo assim, até o final da sua vida num bairro popular de Salvador, uma coisa muito simples. E a partir do momento que ele mergulha no candomblé, aí a sua fotografia muito rapidamente assim, vira mais tradição antropológica, eu diria, entende? Mais documental, e de qualquer forma também termina. A partir do momento que ele começa a escrever, a pesquisar, a ser Fatumbi, menos ele vai fotografar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é o fato de ter sido Fatumbi que autorizou a ele fotografar coisas. Quase o contrário. O fato de ser Fatumbi, ele acabou não fotografando mais essas questões. Aos poucos, não é brutal assim, mas é uma coisa, assim, uma dinâmica que aqui, curvas que se cruzam assim. Então, quando Berger ele começa a fotografar Salvador, é importante ressaltar que ninguém no Brasil, na época, quase ninguém, exagerando, mas de forma geral, ao contrário de hoje, porque as pessoas se interessam à cultura negra. Candomblé mal é autorizado, capoeira, assim, ninguém se interessa, festa de carnaval, blocos afro, tudo o que é agora assim, o foco principal em Salvador, de qualquer pessoa que vem em Salvador, na arte, como turista, assim, na época não é uma coisa que atrai ninguém. Berger é um dos primeiros a se interessar nesse assunto e a ter essas fotografias publicadas, notamente no Cruzeiro, porque ele tem muitas reportagens publicadas no Cruzeiro. A gente fala de carnaval, festa do Bonfim, festa de Iemanjá, candomblé, capoeira, canudos, muitas outras temáticas. Hoje, essas temáticas que foram fotografadas por Berger, entre outros, são as temáticas que quase são as mais fotografadas, que inclusive isso é um problema. No projeto 16 Ensaios Baianos que a gente está fazendo, a gente está entrando em contato assim, com diversos fotógrafos, porque a gente quer apresentar ensaios, e muitas vezes os trabalhos que as pessoas vão apresentar é festa de Iemanjá,
são essas coisas da cultura afro-brasileira que viram um padrão e que todo mundo fotografa e que todo mundo quer mostrar. Eu me lembro quando justamente a gente fez mais com sério assim, o Espaço Piauí da Fotografia Baiana, que a gente entrou em contato com umas centenas de fotógrafos locais. Muitas vezes eram as mesmas temáticas visuais que voltavam. E sobre essa questão da representatividade, que me parece que você começou com isso, como a fotografia, de uma certa forma, é representativa da sociedade contemporânea. Uma coisa que foi chocante é de ver o quanto o material que a gente recebia, que era pouco contemporâneo, era mais coisas documental e tal, mas ela sempre se relacionava com o centro da cidade. Com Rio Vermelho, centro, Pelourinho, assim, uma coisa ou outra, assim, até Ribeiro Bonfim, mas tinha uma invisibilização dos bairros populares, entre aspas, que são 80% da cidade de Salvador, como se eles não existiam visualmente. Isso é 2016. Pós-pandemia, antes e depois, marca um momento assim, de uma evolução muito grande, pelo menos do meio da fotografia oficial. Os lugares, os museus, os espaços culturais de Salvador passam-se a mostrar uma coisa que era sempre a mesma coisa, sempre coisas conhecidas, inclusive Verger, a começar a destacar outros fotógrafos, outros artistas, muitos deles vindo da periferia. Até no dia de hoje é quase o contrário. Um museu aqui do estado, em Salvador, quase somente, que eu acho uma boa coisa, somente mostra-se artistas afrodescendentes, artistas pertencentes à minoria, o que me parece 10 anos atrás não existia. E, consequentemente, na fotografia, a minha impressão é que aí começa a aparecer mais jovens. Talvez já existiam esses jovens assim, vindo dos bairros populares, mas talvez não tinha onde mostrar seu trabalho. E isso agora, acho que tem uma grande evolução, uma dinâmica muito positiva em relação nisso, de ver esses fotógrafos que mostram os seja bairros, que seja de forma documental, que seja de uma forma mais contemporânea, mas tem diversos fotógrafos que acabam mostrando outra coisa de Salvador, se não é essas temáticas afrodescendentes clássicas, que nasceram mais ou menos na fotografia na época de Verger, ou esses lugares que são os lugares mais conhecidos turisticamente da cidade. Quem você destacaria? E de que maneira essa percepção foi importante para a realização dessa série de novos livros com a fotografia contemporânea baiana? Eu acho que o fotógrafo que me vem de cara na cabeça é o Renan Benedito, assim, que é um fotógrafo assim, que vem da suburbana, assim, um bairro popular, e que faz um trabalho contemporâneo. Eu não conheço todo o trabalho dele, mas que eu acho muito interessante e que não corresponde a nada do que existia antes, assim. Ele não está no Desnecessários, mas tem também, por exemplo, a Amanda Oliveira, entende? Que tem um trabalho mais documentário, mas uma pessoa assim, afrodescendente que se interessa, no caso da exposição que a gente fez nos quilombos do interior, que já tem um aspecto mais político, diferente do candomblé. Eu acho uma pessoa também interessante. Eu não sei se a Amanda tem uma linguagem assim, nova. Assim. O Renan, nessa série que ele faz assim, desses meninos assim, com cabeça na água, eu acho ele já mais interessante. Mas eu não sei dizer qual, esteticamente, em termos de abordagem, qual é a maior novidade assim, deles. Eu sinto bem em relação ao assunto assim, fotografado, assim, alguma coisa nova, e em relação a de onde vêm os fotógrafos contemporâneos baianos, que são interessantes. Nessa questão plástica, onde se tem uma nova linguagem que eles usam, não sei dizer, confesso. A Verger, a fotografia que Verger fazia, acho que não pode quase mais fazer no dia de hoje. Não por conta de não ter uma pessoa com a capacidade ou a qualidade de Verger, nada disso. Com certeza tem muitas pessoas da qualidade e competência de Verger. Mas a relação com a imagem assim, é completamente diferente. A relação com o fotógrafo mudou completamente. O que Verger fazia em 1946, nos anos 30, assim, em lugares onde fotografavam pessoas que mal sabiam o que era uma máquina fotográfica, que não se incomodava com isso, que não tinha uma postura
nem agressivo, nem de ao contrário, assim, quer aparecer, faz que Verger pode fazer essas imagens com Rolleiflex, sem ter objetivo, colar das pessoas, tirando uma foto onde a pessoa não está nem aí, vamos dizer. Né? Hoje é impossível. Nem... Outro exemplo é no Candomblé. Verger, quando Verger fotografou o Candomblé, creio que não tinha ainda essa relação do Candomblé com a fotografia em relação ao segredo. Isso é uma coisa que chegou depois. O Candomblé tem parte secreta, mas imagine que na época não tinha uma dizia, você não tem direito a fotografar, você não pode fotografar. Você podia fotografar. Inclusive, a gente já foi convidado por um pai de santos a fotografar os aspectos mais segredos de uma cerimônia, porque ele queria mostrar a outras pessoas que ele fazia bem essas cerimônias, entende? Então era uma coisa num tempo completamente diferente e num momento completamente diferente. E eu acho que o Verger, no dia de hoje, onde o fotógrafo imediatamente está identificado, imediatamente está sendo um fotógrafo de rua, quer dizer, um fotógrafo que vai na rua com a máquina, né? Estou falando de fotografia em estúdio, imediatamente a pessoa vai ter uma postura em relação nele, eu acho que não ia gostar muito. E depois tem outra questão de como a fotografia está sendo vinculada. No dia de hoje, não estou falando no meio da arte, mas no mundo de todo mundo, fotografia é o celular. Fotografia é o que passa no celular, querendo ou não. Imagine que 90%, 80% das fotos vistas no mundo são vistas no celular, através de rede social, que é um espaço assim, creio eu, de menos conteúdo, uma coisa mais aleatória no tempo. Não sei se Verger gostar desse tipo de veículo. De que forma que a Fundação tem? Porque eu acho que são duas coisas diferentes. Verger e a Fundação Pierre Verger. São duas coisas bem diferentes. Verger é uma pessoa que fez, no caso da fotografia, fez fotografia e a gente preserva esse fundo, divulga esse fundo. Beleza, é uma coisa. Mas não é a única atividade da Fundação e ainda menos a visão da Fundação não é somente mostrar o trabalho de Verger. Inclusive, a gente faz esses projetos justamente porque a gente está repensando, especialmente nos últimos anos, o que é a função, o que é a utilidade da Fundação Pierre Verger dentro da sociedade atual. E, sem dúvida, justamente, uma das coisas que a gente gostaria de fazer é permitir a outros fotógrafos baianos, já que a gente está aqui na Bahia, de ter seu trabalho conhecido. Acho que a herança maior de Verger, para a gente, não é tanto a sua fotografia, que adoramos fotografia, destacamos fotografia, mas o que nos incita a fazer esse novo espaço cultural, a fazer outras coisas, mas o espírito de Verger. O Verger era uma pessoa fora do seu tempo, completamente. Assim, não estou falando da sua fotografia. Verger era uma pessoa que tinha Verger valorizava outras culturas numa época que a única referência era a cultura ocidental. Alguma coisa que no dia de hoje está começando a se questionar. Verger, nem de uma forma teórica, na prática dele, ele colocou isso na sua vida em 1940, 1950. Valorizando esses outros lugares que ele ia buscar e desvalorizando, às vezes ele fala na entrevista, não desvalorizando, mas sendo muito crítico sobre a cultura ocidental de onde ele vinha. Mas porque uma das coisas que a gente está tentando manter na Fundação é esse não elitismo, de destacar fotógrafos que não têm muita visibilidade, assim, se for possível, fotógrafos que vêm desses lugares menos conhecidos. Mas isso é bem carregando assim uma ideia de Verger, entende? De não... É por aí.